consumidor? É uma regulação ao mercado que fornece trabalho, insumos, mão de obra. Existe uma regulamentação. Eu falava ontem com um menino que trabalha comigo, o Marno, que está até aqui, sobre uma plataforma que estava fazendo uma verificação dos votos do fake news ou não. E nós descobrimos, Justo Pessoa, que aquele site era um site da Ucrânia e que estava lá quem vota, quem não vota. E estava hospedado na Ucrânia e que o nome do site era um monte de XXXX. Quer dizer, não sabíamos de onde ele vinha. Então, o que diz o PL da fake news? Que toda plataforma com mais de 10 milhões de acessos, se o governo federal ou quem for fazer essa fiscalização, se entende que é alguma coisa abusiva ou mentirosa, eles podem derrubar a plataforma. Tudo bem, isso que diz. Certo. Então, de certa forma, é importante haver uma regulamentação. Mas agora, quem vai fazer a regulamentação? Esse é o nosso problema. Porque se nós formos pela inteligência artificial, que é um dos modelos, quem que manda hoje na inteligência artificial? Vamos dizer que eles coloquem que a inteligência artificial fale que o agro é tóxico. Vamos dizer que a inteligência artificial do mundo diga que os produtos produzidos pelo Brasil são contra o meio ambiente. É porque alguém tem que programar essa inteligência. Alguém tem que programar. Então, como que a gente vai se defender em meio mundial? Não tem como. Aí vamos ver que seja um meio do governo federal. Agentes do governo que faça isso. Aí nós víamos o Orlando Silva, o relator do projeto, falava que o projeto era redondo, tudo bem. Quando nós começamos a pressionar, ele falou, não, nós vamos tirar a questão da religiosa. Ué, mas já não estava dentro? Ele retirou, já não tem mais questão religiosa. Aí quando nós começamos a pressionar, já mudou isso, mudou aquilo. Então, nós não queremos regulamentação por entidades do governo, nós não queremos inteligência artificial, nós queremos que um conselho pela justiça, pela sociedade civil, pelo Congresso Nacional, que possam fiscalizar essas redes para que o que for nocivo pode ser tirado do ar, ponto. Então, do jeito que estava o projeto, ele era realmente uma censura. Então, se um dia esse governo como está censurasse o direito de falar, e aqui eu volto a dizer nos 3 pilares que eu acho muito preocupante para a nossa população, e ela tem que estar atenta a isso. Outro projeto que vai vir do governo, o teto de gastos, ou o arcabouço fiscal ou a reforma tributária, que são coisas diferentes. A reforma tributária é uma coisa, ela tem que acontecer, porque hoje nós vivemos um manicômio tributário, são mais de 40 impostos, você não sabe o que é municipal, estadual, federal, ou como se arrecada ele. Tá? Então tem que haver uma simplificação, tem que haver. Só que o teto de gastos, quando meu pai foi deputado federal, em 2016, a Dilma tinha sido cassada em 2015 e por roubos e desvios em má administração do dinheiro público, desde a época do Lula, e a Dilma continuou, e o mundo não queria mais emprestar dinheiro para o Brasil. Só as resseguradoras que emprestavam dinheiro para o Brasil. Por exemplo, qualquer país do mundo, no rate do Brasil, pegava dinheiro a 1% ao ano, vamos dizer, de juros. O Brasil pegava a 3%, porque aquele de não queria emprestar dinheiro para o Brasil, porque via risco, porque era um país corrupto, era um país que não tinha responsabilidade fiscal. O governo Temer, naquela época, junto com aquele ministro que era o ministro do Banco Central, aquele carequinha, o Henrique Meirelles? O Meirelles, exatamente, que estava no Banco Central, fizeram o teto de gastos. O que diz o teto de gastos? Porque hoje, Emerson, 50% de tudo que o Brasil arrecada é para pagar juros e arrolar a dívida. 50%. 30% para pagar salários e aposentadoria. E só 20% para investimentos. E ainda roubam. Rouba na Petrobras, rouba no pedágio, rouba nas autarquias. O dinheiro não chega na mão dos prefeitos, que é quem faz o primeiro atendimento. A máquina brasileira é pesada, tudo é Brasília, menos Estado e menos municípios. Então, o Temer fez o teto de gastos. Olha, a gente arrecada tanto... Pôs limites. Teto de gastos. A gente arrecada tanto, a gente vai pagar os juros, que é o que o mundo queria, receber o dinheiro que emprestou, e a gente vai fazer uma economia, vai poder investir tanto... E a gente, em 30 anos, paga a nossa conta. É isso que é o teto de gastos. Se o governo Lula continuasse com o teto de gastos, a gente ia continuar trabalhando. Nós crescemos
mais do que muitos países na pandemia. Não, o que o governo Lula agora quer, com o arcabouço fiscal ou com a ancoragem fiscal, é de que não, a inflação do ano anterior vai ser o que a gente pode gastar no outro ano. Quer dizer, isso é um absurdo, porque daqui a pouco nós vamos estar pegando mais dinheiro emprestado, porque é uma gangorra. Hoje, esse ano você pode ter arrecadado bem, ano que vem pode ter arrecadado mal. E o teto de gastos, que era o limite de despesas do governo, ele se quebra. Então, e vai fazer o que com esse dinheiro? Vai ser utilizado para infraestrutura, para logística ou apenas para programas sociais? Porque hoje o Brasil, os Estados Unidos têm 350 mil quilômetros de estrada de ferro. O Brasil só tem 30 mil. E é mais ou menos o mesmo tamanho do governo do Estado americano da área da agricultura com o brasileiro. Então, a hora que nós estourarmos o teto de gastos e vier esse arcabouço fiscal, o Brasil vai se endividar. E em vez de nós pagarmos a nossa dívida em 30 anos, nós vamos pagar ela em 50, em 100, como está a Argentina. A Argentina, 100% de tudo que a Argentina arrecada é para pagar juros e rolar a dívida. E é isso que o governo federal quer. Ele não tem responsabilidade fiscal. Ele tem uma responsabilidade que ele diz social, que não diz nem para que ele quer gastar. E detalhe, né? A gente nunca paga a dívida, a gente paga o juro dela. Ah, sim, exatamente. É o juro exorbitante. Você falou em 3%. Mas você fala de milhões e fala em dólares. Não, mas ele é 3% ao ano de uma coisa muito grande, né? Muito Tudo grande. bem. Aí, então... Deputado, só abrindo parênteses ali, o senhor falou sobre a regulação. Nosso ponto de vista hoje da 92 é uma liberdade. E eu vendo assim que eles querem regular a internet, não seria o primeiro ponto a se tornar, como era na ditadura, chegar todos os dias aqui para a emissora, para o jornal, para a TV, o que nós teríamos que falar aqui, porque se existe uma regulação, e provavelmente se existir essa regulação que a gente teme por isto, seria algo que o governo teria nas mãos, como ocorre na China, como ocorre na Coreia do Norte, como ocorre na Venezuela e em tantos outros países socialistas e comunistas, que nós teríamos que falar o que o governo quer, não o que eu quero, o que o senhor quer, o que o Emerson pretende falar, porque nós teremos ali um esboço que eles nos enviam. Então, o que para nós pode ser, não pode ser uma fake news, para eles podem ser. Claro. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque... Só terminando ali, Nicolau, perfeito. Por exemplo, o 5G vai ser um grande problema para o mundo, porque se o mundo, e nós vivemos nos mundos urbanos, as pessoas moram na cidade, se eles amanhã dizerem, na plataforma, vou dar uma coisa bem boba aqui, a abóbora é azul, e eles colocaram essa notícia que a abóbora é azul e essa estiver na plataforma, quem não conhece uma abóbora vai achar que a abóbora é azul. Porque eles não têm acesso à informação, à contra-informação. E nós vamos, é essa dominação da informação. E isso vai acontecer, como acontece em Cuba, acontece na China, é isso que eles querem colocar no Brasil. Mas vamos lá. Só terminando aquela minha... Se eles dominarem a informação, se eles dominarem o teto de gastos que vai levar o Brasil, porque daí, Gilson Piosso, eles vão dar bolsa, isso, bolsa aquilo, aquela grande massa da população vai se sentir atendida por algum momento, mas não vai produzir, não vai duplicar de Cascavel a Paranaguá, não vai fazer ferrovia, não vai fazer portos, não vai fazer mais hospitais, não vai mais fazer escola, mas vai todo mundo ganhar aquela migalha. E vai endividar o Brasil. Tudo bem. Agora, se eles acabarem com o maior ativo do Brasil, que é a agricultura. Hoje o Brasil, 50% do que arrecada é minério e 50% é agricultura. Mas dos 50% do minério, são só 5 empresas, 5 multinacionais. A Vale do Rio Doce mais 4. Mais agricultura está na mão de 20 milhões de brasileiros. Nós somos 215 milhões de brasileiros, 20 milhões trabalham direto com a agricultura. Se passar o novo marco temporal indígena, que hoje os indígenas no Brasil têm 14% de todo o território nacional. Toda a agricultura e pecuária do Brasil, toda é 8%. Se passar o novo marco temporal, os indígenas vão para 30% do território nacional. Se passar o marco temporal indígena e o MST avançar sobre as propriedades ou trouxer a insegurança no campo, acabou a agricultura também no Brasil. Ponto. Então é um tripé que, se eles colocarem isso, Justo Pessoa, na agricultura,
na nossa a parte financeira, teto de gastos, e na nossa comunicação, acabou o Brasil. E é isso que nós temos que defender no Congresso Nacional. É 3 pautas muito cristalinas, e foi isso que nós já fizemos nessa primeira votação do fake news, que não passou. E existem bons projetos, tá? Existe um projeto do Mendonça Filho, que é ex-ministro da Educação, que ele já dá, por exemplo, toda postagem tinha que ter um ID, um código de identificação, para você saber quem mandou, para você saber o que foi. Nós estamos muito fácil, é só buscar o IP da máquina e saber onde que estava a máquina, quem que estava na máquina no horário, isso. Pronto. Aí se você descobriu que ela veio lá da Ucrânia, que ela veio da China, aí o governo tem como derrubar, mas não censurar a informação. É isso. Agora, tem que ter controle da informação? Tem que. Por exemplo, lembram quando nossos jovens estavam tendo ali atrás aquele negócio, aquele programa suicida da Baleia Azul? Sim. Baleia Azul, que as crianças ficavam se pintando nos colégios e um joguinho entre eles. Então, se o governo ou uma entidade identifica aquilo, tem que derrubar essa plataforma, tem que derrubar plataformas da pedofilia, tem que derrubar plataformas que instigam o consumo de drogas, o tráfico de drogas, tem que haver. Mas nós somos a favor de regulamentação do que é nocivo para a sociedade. Mas o que a gente percebe desse governo que não é essa a preocupação. Sim, sim. Ele quer calar quem é patriota, quem é conservador, quem é de direita. É isso aí. Ele não quer que se fale do seu governo. E isso é por demais preocupante. Daqui a pouco chega aí a informação que nós temos que desligar os microfones porque somos uma empresa que preza pela liberdade. Por isso que nós votamos contra, Gilson, porque a gente não acredita em nada que vem desse governo. Sim. Deputado, uma outra coisa, nós somos a única emissora hoje do Brasil que entra com a revista Oeste, tá? Com Sem Filtro, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henke, entre outros. E o ano passado eles estavam na Jovem Pan ainda, e eles foram censurados. O Augusto, o Guilherme Fiuza não voltou nem mais para o ar, porque ainda corre em segredo de justiça um inquérito. Então, já começou a censura o ano passado. E o que nós vemos? Que na semana passada, se não me falha a memória, o Flávio Dino falou que se não viria, que viria de cima, STF e essa regulação. E aí, eu pergunto para o senhor deputado, se o STF hoje está legislando pelo país, aonde que está a posição do Lira, onde está a posição do Pacheco, porque existem 513 deputados, 81 senadores, se não me falha a memória, para o Flávio Dino falar isso, e ele ameaçou a população, ele falou, olha, vocês perderão. É como se ele dissesse, nós vamos destituir o Congresso e passar que nem rolo por cima. E eu quero ver qual que é a sua posição sobre isso, deputado, até pela posição hoje que o presidente da Câmara não falou nada. Ele ficou em silêncio. Olha, Nicolau, o Congresso Nacional já foi destituído na história do Brasil 4 vezes. Sim. O que eu tenho que ter a responsabilidade do que eu estou fazendo e como eu vou fazer. Eu acho que o Congresso Nacional tem que ser o poder moderador dessa caixa de ressonância da sociedade, de que não queríamos aquele projeto e não passou. Veja, o presidente da República deu o indulto do Daniel Silveira, que, ao meu ver, errou, falou muita besteira, mas ele, nas suas atribuições, o presidente da República anulou aquela condenação, que era direito. E o Daniel Silveira está preso ainda. Sim. E outra, na semana passada, o STF já cassou. Cassou. Então, a prerrogativa sobre isso era do presidente, porque então, se daqui uns dias consigamos que essa PL não passe, e o STF se sente ameaçado, ele vai contra os deputados, contra os senadores e institui isso. O que o Congresso Nacional, que é um Congresso, um poder moderador, é um Congresso conservador e de centro-direita, por exemplo, fez na questão do marco do saneamento. O que dizia o marco do saneamento? O marco do saneamento, ele colocava que nos anos 70
muitas empresas públicas foram colocadas como responsável por água e esgoto nos estados. Acontece que o Brasil cresceu, as empresas públicas não fizeram os investimentos necessários e não atendeu a grande maioria da população brasileira. Já visto cidades a um torno de grandes cidades tem índice de 7 a 10 a 15% de esgoto. Isso é uma tragédia. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional do ministro Tarcísio instituía de que não, quando vencer os contratos das empresas estatais, a iniciativa privada pode participar. O presidente Lula vetou isso em alguns trechos dela e o Congresso Nacional derrubou o veto através de um PLD. Então, quer dizer, o Congresso Nacional está colocando, já em 2 votações importantes, que foi o do marco do saneamento e o da fake news, se posicionou. Né? E é essa a função do Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, a qual eu faço parte dela, e eu percebo, não digo por ela, eu sou 553 avos, eu acredito que ali nós temos deputados muito preocupados com a questão, volto a dizer, da fake news, da questão do MST Índios e da questão fiscal do teto de gastos. E nós temos que ir levando, criando essas barreiras do governo, não deixando ele avançar. Vamos lá, se daqui a pouco, Nicolau, eles fizerem por decreto, nós vamos ter que derrubar o decreto dentro do Congresso Nacional. Não adianta eu fazer antes, mas nós fazermos antes. Na semana passada, quando o ministro Flávio Dino falou, ou retrasado, se não me engano, aquelas ameaças, por que naquele momento o Lira, que é o presidente, não se levantou contra isso? E aí a pergunta que eu faço para o senhor não teme também a sua voz daqui uns dias ser calada pela questão que o STF hoje legisla hoje no Brasil? Claro, Nicolau, mas aí você queria que o presidente da Câmara dos Deputados calasse o ministro. É por ações que a gente faz, porque senão você também está sendo... Mas nenhum repúdio ocorreu. Não, mas é assim, o repúdio aconteceu em 2 votações que o governo perdeu. Não sei se você percebeu. Sim. Então, quer dizer, eu não posso entrar no calor da discussão. Nós estamos fazendo a nossa parte. Da mesma forma, porque hoje eu estou colocando R$1.200.000 aqui na OPECAN de Cascavel, o novo centro cirúrgico. Nós estamos mandando equipamentos para hemodiálise para Umuarama. Nós estamos mandando para Guaraniaçu 400. Então, quer dizer, tudo está acontecendo junto. Sim. Entendeu? O Brasil é uma roda que ela não pode parar. Estou mandando, saiu lá em Castro, o nosso amigo Emerson, que era de Castro, lá tinha o Hospital da Cruz Vermelha, deixou, a Cruz Vermelha assumiu uma nova entidade, nós estamos ajudando o Hospital de Castro, como nós estamos ajudando o Hospital de Santa Mariana, no norte, como o de Bandeirantes. Então, assim, não é um governo que nós queríamos. Não é, tanto é que o presidente Lula diz, eu fui inocentado pelo povo. Não, ele não foi inocentado. Não foi. Ele não foi. Então, ele perdeu das 5 regiões do Brasil, ele perdeu em 4. Então ele não foi inocentado coisa nenhuma. E se ele disse que ele foi inocentado, já é um atestado de culpa. Que se ele foi inocentado, quer dizer que ele era culpado. Então ele não podia dizer isso. O que nós temos que saber é que o Brasil vai ficar e o governo vai passar. O que nós temos que criar situações, CPI. A primeira CPI a primeira foi essa do dia 8, eu fui o número 66 que assinei ela. É isso que o Congresso Nacional tem que fazer. E vai ser instalada a CPI com toda a pressão, Gilson, que houve sobre os deputados, com tudo que você possa imaginar. Nós se mantemos firme e assinamos a CPI, ela vai ser instalada. CPI do MST. Não votamos as leis aqui do marco do saneamento. Não votamos a lei da fake news. Quer dizer, o Congresso Nacional, da sua forma moderadora e sem atiçar, porque senão acontece aquilo que você falou, que o Congresso Nacional pode ser fechado. E é vantajoso para o Brasil? Deputado, desculpa. Claro, Tiago. Eu estava aqui ouvindo atentamente a sua fala. Concordo a questão ali de todos esses temas que são de relevância e também sensíveis para o Brasil. Mas retomando a questão aí desse PL, o que me assusta, eu particularmente sou contra essa regulação. Compreendo a sua fala também da questão de que a regulação, em certas ocasiões, ela é bem-vinda, porque nós temos, como você citou, setores, por exemplo, da economia, setores sociais que têm regulamentação.
Porém, pelo que nós estamos observando atualmente, da forma que esse governo está agindo, né? E nós não estamos verificando, por exemplo, essa questão do ministro Flávio Dino. Ao meu ver, ao meu sentir, ele fez uma clara ameaça ao Congresso Nacional. Na verdade, ao meu ver, ele até desrespeitou os senhores como detentores de mandato. Ele, muito embora tenha sido eleito, indicado como ministro, eleito juntamente com o Lula, né, poderia dizer que indiretamente ele também teria mandato. Ele é senador, né? Ele é senador, correto. Mas como ministro da Justiça, ele está ali indicado pelo Lula. Eu creio que ele, naquela fala dele, ele se excedeu. Porque, para mim, eu vi uma ameaça ali ao parlamento. Quando ele diz que os senhores que são detentores de mandato, que representam a população, caso não regulem a lei, ele diz, não, teríamos outros mecanismos. O próprio governo ou através do Supremo Tribunal Federal. Isso não seria, deputado, ao seu entender, um motivo até mesmo para um pedido de afastamento do ministro pela Câmara dos Deputados, ou uma posição mais, digamos, enérgica da própria Câmara ou até mesmo do Congresso, muito embora nós sabemos que, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, né, a população tem o sentimento, né, a impressão que ele está totalmente alinhado com esse governo, né? E o Arthur Lira, como presidente da casa, me parece que ele acabou ultimamente mudando aí a posição dele, tá até tentando fazer aí uma costura para que esse projeto seja aprovado, correto? E a população está bastante, né, receosa com isso, porque hoje você coloca algo que não interessa ao governo, você é taxado como você está fazendo fake news, e daqui a pouco você vai até ser preso pelo que você está falando. E aí a questão do Daniel Silveira, ele se excedeu na fala dele. A forma como ele fez, eu também discordo as palavras que ele se utilizou, correto? Mas aí, um parlamentar, deputado federal como o senhor, que possui imunidade em todo o território nacional, para falar, ser condenado a 9 anos de prisão, será que nós não estamos caminhando para um verdadeiro abismo e talvez os parlamentares não precisam, como o senhor falou, eu concordo, talvez o legislativo seja o moderador, não teria que entrar em campo e falar, não, calma aí, dá um basta nessa fala do Flávio Dino, aqui nós vamos, enfim. Olha, Tiago, o Flávio Dino foi o ministro mais chamado para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, já foi 3 vezes. Correto. Né? Você deve ter acompanhado. Agora de Segurança Pública, né? Na CCJ, Segurança Pública. Então, ele é uma pessoa comunista, ele é do PCdoB, se elegeu dizendo que ia tirar o Maranhão da pobreza, e hoje o estado do Maranhão é o estado que tem o maior índice de pobreza do Brasil, e ainda é um estado que o elegeu senador. Então, veja as dificuldades que nós temos no Brasil, que a gente tem que, eu volto a dizer para você, sem o calor, mas com muita responsabilidade de saber o que nós estamos fazendo e aonde a gente quer chegar no Brasil, que é um Brasil que defenda o direito de propriedade, a segurança jurídica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que tenha o que já está discutido, que nós queremos um Brasil próspero, um Brasil que produza, um Brasil que recolha seus impostos e distribua a população que mais precisa. É isso que nós precisamos no Brasil. O Congresso Nacional não se furtou em nenhum momento de, dentro da sua função constitucional, fazer o que tem que ser feito. Agora, se ele fala alguma coisa, ele com certeza vai ser chamado para prestar esclarecimento. Se um dia ele fizer um ato de um decreto ou alguma coisa, o Congresso Nacional, dentro da lei, vai se portar contra, como foi o caso do PLD da Marco do Saneamento. Agora, tem que aguardar. É um governo difícil de lidar? É um governo demagogo? É um governo que fala uma coisa e faz outra? É um governo que defende os pobres, e o Lula cansa de dizer que cansou de sair no exterior falando mal do Brasil. Cansou de sair do Brasil, fora do Brasil, falando mentiras do Brasil. O que isso nos ajuda? Não nos ajuda em nada. Vai trazer investimentos para o Brasil, esse tipo de coisa? Não vai trazer.
Então, o que nós temos que saber é que estamos indo a 6 meses já de governo, daqui a pouco estamos em junho, e a gente tem que ir criando barreiras, e esse governo vai passar, e daqui 4 anos tem eleição, temos que mudar o governo. É isso que a gente tem que fazer. Outra forma, não sei. Eu acredito que não há uma cassação do governo Lula, do presidente Lula. As pessoas, às vezes, eu vejo postagens, vai caçar por isso. Não, o que pode derrubar um governo são as circunstâncias. São várias questões. Eu não vejo hoje, por mais que seja, hoje o Lula já está com 58% de rejeição. Talvez quando ele atingir índices de impopularidade muito grande, pode se criar. Mas hoje a gente tem que criar dentro do legislativo barreiras para que leis nocivas ao cidadão avance. É isso que nós temos que fazer. Deputado, até inclusive semana passada, nós estávamos debatendo justamente o mesmo assunto, né? E quando, né, ouvimos da boca de Flávio Dino falando assim, não, vai passar na marra, né? O Congresso, queira ou não queira, vai passar na marra. O eleitor não pode pensar assim, mas espera aí, por que eu vou votar então num deputado, sendo que ele dá lá o seu voto, mas pouco importa para o Flávio Dino se vai passar ou não vai ser na marra como eles querem. Não fica estranho isso aí, né? O eleitor vai pensar, poxa, mas cadê o meu representante? Não vai fazer nada por mim, o Flávio Dino disse que vai ser na marra e acabou. Né? Então fica uma coisa assim estranha, né? Junto de vocês, parlamentares, junto com o próprio eleitor, né, deputado? Eu não vejo assim, eu acho que ruim é tem um ditado que diz que a vergonha é dividida. Eu acho que é uma vergonha pro Flávio Dino, não pro parlamento. Embora ele, parece que ele não tem vergonha. Né? Agora o eleitor também, teve eleitor que votou no Lula. Então às vezes é o que ele quer, né? Como é que eu vou... O que nós vamos fazer, o Congresso Nacional vai fazer, é a hora que, se for feito por decreto, nós vamos caçar esse decreto. E o jogo vai continuar. Não adianta agora eu querer chegar lá, Flávio Dino, dar um cala-boca nele, porque é isso que ele quer. Ele está chamando para briga. E a hora que nós sairmos da nossa razoabilidade, do nosso direito, eu acredito que o país presidencialista é muito forte. E hoje eles têm o presidencialismo com o judiciário. E o Congresso Nacional tem ali 60 a 40, digamos 60% de centro-direita e 40% de centro-esquerda. Então tem que ser um poder moderador, uma caixa de ressonância, que é o único local que a população tem para dizer. E aí, Emerson, eu concordo com você, mas discordando, a população não está conseguindo ir no Ministério da Justiça e falar. A população não consegue ir no Judiciário e falar. A população não consegue ir no Executivo e falar. A população está conseguindo falar pela Câmara dos Deputados. E essa tem que ser valorizado pela população. Ele tem que dizer, eu acho que é o contrário. Ainda bem que eu votei no meu deputado. Ainda bem que eu votei no meu senador. Ainda bem que eles estão lá ainda para ser esse poder que ainda estão falando. Enquanto temos esse importante poder que é o legislativo, que é o parlamento. Parlar, que é falar. E que constrange o governo. Não acho que o governo não sabe, cada vez que nós criticamos, eu fiz aquela vez quando o Lula esteve na Rússia falando mal da Ucrânia, ele levou uma puxão de orelha do mundo inteiro, entendeu? Falar que os dois tinham culpa, poxa, a Ucrânia é um país... E por que a Ucrânia está sendo invadida? Porque a Ucrânia tem ferro, a Ucrânia produz 25% de todo trigo da Europa e a Ucrânia tem fertilizantes. Por isso que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Porque eles têm interesses comerciais, os mesmos que um dia eles podem ter com o Brasil. Nós temos 1% de toda a água potável do mundo, nós produzimos 20% de todo o alimento do mundo e nós estamos com um governo que não está se impondo, dando valor ao mundo e está se entregando. É dessa forma, mas a Ucrânia não. E eu fiz essa crítica ao presidente Lula e ela foi muito avaliada e eu percebi que passou a ser pauta depois de que eu falei aquilo dentro do Congresso Nacional. Então o Congresso além de legislar, além de ser uma forma importante de indicar recursos para os nossos municípios, onde você vê as demandas e as carências da população, e aqui eu elegi a área da saúde como a principal área de investimento que nós temos que fazer, porque o povo pobre está sofrendo, o povo pobre sofre muito na questão de saúde, mas é através do parlamento ainda que nós temos como dizer. E hoje eu estou indo agora, saio agora às 11 horas
para Brasília, e nós vamos estar lutando. Questão do índio, questão do teto de gasto, questão do MST, questão de infraestrutura, questão de logística, questão da PL da fake news, porque ainda é o que nos resta, é o parlamento, e temos que ser apoiados. Porque eu vejo muito, às vezes, a crítica aos deputados, e tem alguns que merecem crítica, mas tem muita gente boa lá. Tem muita gente preocupada com o Brasil. Tem muito deputado jovem, um novo deputado, que está sentindo a dor do outro e está levando isso lá para Sim, nós temos acompanhado realmente, inclusive, o Marcel Van Hatten, né? Um guerreiro, né? E um jovem ainda. Isso é muito bom. Bem, Flávio Dino, ele ameaçou, vai ser na marra, mas o senhor, deputado federal Nelsinho Padovani, o senhor garante que não vai ser na marra como ele quer, então? Olha, deixa eu falar do Marcel. O Marcel é meu vizinho de gabinete. O Marcel, ele se expressa muito bem. O Marcel, ele é jornalista. O Marcel, ele, como o Kim Kataguiri, como tantos outros deputados, mas existe ali um expoente de 5 ou 10 deputados que realmente são eloquentes e usam mais a tribuna. Só que a hora que precisa de voto, só 10 votos não ia segurar. Sabe que tem muita gente boa no Congresso. Nós temos ali uma base de, acredito que, bem, só a bancada da agricultura, a bancada do agro, nós somos 300 deputados federais que estamos preocupados, que nos reunimos semanalmente, que conversamos, que vemos o globo total das coisas como estão acontecendo e sentindo o que está acontecendo no Brasil. Então, às vezes, um pode falar mais, outro pode falar menos, mas o sentido de... E é um menino que vai crescer muito, é meu amigão, o Marcel. Mas tem muita gente boa no Congresso Nacional que estão segurando a barra. E acredito que a história vai dizer lá no final que foi essa turma que segurou. Quando meu pai foi deputado federal, tinha uma bancada mais antiga, muito boa também. O Micheleto, o Balbinotti, o Esperafico, que hoje é deputado comigo, o Nelson Padovani, o Ciarra. Quer dizer, eram pessoas positivas para o governo, que seguraram na onda naquele momento. E eu acho que agora também, e era um governo tão... Era Dilma, né? Quando meu pai estava, era Dilma. Não era tão... Lembra quando o Lula falou, temos um STF acovardado? Lembra quando ele falou isso? Lembro. Quer dizer, eles se prepararam para esse momento. A gente tem que pensar que a gente está vivendo um outro momento. Um momento muito preocupante. Então, o Dilma, o Flávio Dino ameaçou? Ameaçou. Vamos aguardar o que ele vai fazer para a gente poder combater. Não adianta a gente querer por decreto querer caçar o Dino ou um ou outro, porque hoje nós não temos o Senado e nem tem o Judiciário. A gente tem que ir com muita cautela, criando bloqueios, fazendo abstenções e não votar. Acho que essa fala mesmo do Flávio Dino já se chegou a comentar de não votar mais nada, até que isso se esclareça. Então o Congresso Nacional vai haver as suas colocações, eu tenho certeza. Nós esperamos aí pelo menos uma retratação, né, do ministro com essa questão aí do na marra, né, querer enfiar a goela abaixo do povo de qualquer maneira, né, tanto do parlamento quanto do povo, né. Nós estaremos também conversando daqui a pouco, o deputado Nelsinho, com Gugu Bueno e o Batatinha, são nossos representantes aqui em Curitiba, mas também falando sobre essa questão aí, né, dessa PL que estão querendo tirar a nossa liberdade. Nós não podemos deixar de forma alguma, e a emissora aqui está combatendo isso ferrenhamente já há muito tempo, né? E, claro, apoiamos a todos que são contra, sim, essa PL aí do cala-boca, digamos assim, né? Cortando totalmente a liberdade. Como o senhor acabou de falar, o governo não quer ser criticado, né? A questão é essa, eles não querem ser criticados, né? E por isso eles querem, de qualquer forma, nos calar. Mas vamos lutando. Tá Deputado, muito obrigado pela sua participação. Nós temos que fazer o break, daqui a pouco também conversar com os outros nobres deputados estaduais. Para nós foi uma satisfação recebê-lo aqui. Tá bom, muito obrigado. Nosso apoio. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho, pela família Ciliprandi, que foi quando deputado federal, no ano de 94, foi um grande deputado, tinha uma bandeira, tinha uma luta, continua tendo essa bandeira, os meninos, os filhos dele continuam nessa linha, e fico sempre à disposição da rádio,
E acredito, pode ter certeza que os governos passam e o Brasil fica. O que nós temos que lutar é para deixar um Brasil melhor, criar empregos na nossa cidade, na nossa região. E eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo. Esse governo vai passar e o Brasil vai ficar. Muito obrigado. Boa sorte, boa viagem, tá indo para Brasília.